falar algo que constantemente a gente sofre muito, né? Jovens e todo mundo que almeja um bom trabalho, uma boa faculdade, estabilidade, sua casa própria, que é se preocupar-se demais com o futuro. E como adquirir confiança no Senhor. Assim, como, né, parar de pensar demais no futuro, né, confiar mais nas promessas de Deus, viver um dia de cada vez. E aí apareceram essas questões pessoais, né, tem várias lá. Vou ver se eu trago pra vocês. E essa acho que é de extrema importância passar, né? Estão com o nome do livro, né, os nomes livres da Bíblia, capítulo e versículo. E aí tem um tema central, né, uma frase que engloba. Espero que gostem. Gente, o primeiro livro é Josué, tá? Capítulo 23, 14 a 16. Fala assim: aprenda a confiar nas promessas de Deus. De fato, né? A gente muitas vezes esquece o que tantas vezes já prometeu pra gente e cumpriu. Em Josué mesmo, né? A terra prometida que tinha prometido pra Moisés, pros seus antepassados. E se cumpriu, né? Com Josué, com a continuidade. E recentemente terminei o livro e realmente é isso, né? Quantas vezes eu vi lá promessa, prometeu, eu te dou, vou cumprir, fala e ainda cumpre. E como a gente é tolo de as coisas do mundo falarem mais alto do que as coisas dele, né? E aí a frase de promessas é exatamente isso, é a gente aprender a confiar. Acho que é, sem dúvida, essa primeira. Parar de se preocupar tanto com o futuro é você confiar nas promessas dele. Sem dúvida, se você confiar, você vai dar o primeiro passo, né? Bom, o segundo livro é Salmos 91. Enxergue Deus como seu salvador e não como um estraga-prazer. Realmente, enxergue Ele como seu salvador. Quer te ajudar a sempre fazer as melhores escolhas. Então, o não dele é a melhor coisa que você pode ouvir. Se ele falar não, meu Deus, tem coisas maiores aí. Claro que assim, falando é fácil, né? Mas na hora, né, sei lá, de um término de algum relacionamento, né? Ou alguma coisa que você queria ter a oportunidade de fazer, mas infelizmente não era a hora, ou realmente não era aquele caminho que tinha que ter tomado, né? A gente sente, a gente fica aborrecido, fica triste. Mas quando a gente entende que ele sempre tem o melhor pra nós, está cuidando de tudo, exatamente tudo, e todo o processo, a gente para de pensar nisso, para de ficar pensando no não dele, realmente vê ele como nosso salvador, entende como ele é cuidadoso, como ele cuida de cada situação, cada momento. E isso é prazeroso, isso que nos dá tanta calma a confiar na promessa dele, né? O outro livro é Miqueias, capítulo 5, versículo 2 a 7. Aprenda com o que passou e prepare-se para o que virá. Você tá entendendo como que é toda uma ligação? Confia nas promessas dele, não é um estraga-prazer, e sim o nosso Salvador. E quando você entende isso, você se prepara para o que virá, para o que ele tem para te oferecer. E quando isso é realizado, quando isso acontece, sem dúvida você vai ter percebido que você está no caminho certo, que você deveria ter feito isso, deveria ter ouvido ele o tempo todo, mas se não, tudo bem. Lembre-se que tudo é um aprendizado, né? Seja bom, seja ruim, que a gente tem que lembrar que se a gente passou é porque realmente é algo para a gente entender ali e principalmente se preparar para o que virá, né? Agora o livro de Abacuque, 3, versículos 16 a 17. Bom, tema central: confie em Deus para lhes dar forças, né? Acho que em tudo na nossa vida a gente precisa sim pedir forças para Deus, principalmente para as respostas não que ele tem para nós, e a gente fica ansioso demais e mais e mais, só que a gente sabe que o tempo dele é diferente do nosso, né? E a gente tem que respeitar isso, mas muitas vezes é difícil por causa da nossa ansiedade. E principalmente, né, pela espera, por se preparar por isso. Olha como os versículos, né, os outros livros são bem interligados nessa questão. Então a gente confiar e pedir para dar forças para nós, porque muitas vezes o processo é o mais doloroso, é o que ele mais observa em nós, né? O processo, sem dúvida, é a etapa que a gente mais é vigiado pelo Senhor e principalmente testa a nossa fé. Então a gente precisa muito pedir forças para Ele, independente de qual seja a situação. Saber confiar e pedir muita força, porque as dificuldades, né, as aflições a gente teria, né? Jesus falou que teria as nossas aflições aqui na terra, mas não esquecer de ter fé no Senhor, sempre. Bom, o outro livro é Mateus 6, 25 a 37. Esse quem não sabe, faça o que puder vivendo um dia de cada vez, né? Esse capítulo fala muito sobre isso, né? Olhe para o reino do Senhor primeiramente, e o resto será acrescentado, né? Pedimos forças para Ele,
se entendemos o processo, entendemos a promessa dele, sem dúvida a gente vai entender e viver um dia de cada vez, muita fé e ir em busca disso todos os dias com o Senhor, né? Vivendo um relacionamento com Ele, de fato. Para finalizar, livro de Filipenses, capítulo 4, 4-9. Fala assim: transforme sua preocupação em conversa com Deus. É isso, né? A gente muitas vezes se preocupa, tem nossas aflições, né? O se preocupar com o futuro, por exemplo, um pai tão amoroso, tão cuidadoso, e que ele é amor. Então a gente tem que buscar o reino dele acima de tudo, sem dúvida, porque quando a gente faz isso, o restante, quando a gente busca as coisas do alto, busca as coisas pra ele, o resto é só um efeito da nossa obediência, do amor dele por nós, do cuidado, e é isso, sabe? Então, cá naquele que é perfeito, naquele que é amor, naquele que cuida de nós em cada momento, em cada situação, e nunca nos abandona, né? E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até a próxima.